Fala meus queridos aqui do canal TT Tech, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thaleson Teixeira do site tudemtecnologia.com e essa é a nossa nova casa no YouTube, o TT Tech. Hoje eu tenho um comparativo especial para vocês, Moto G7 Power contra Galaxy M30. Qual desses aparelhos é o melhor, qual deles você deve comprar? Eu já usei esses dois como meu dispositivo principal e hoje eu trago para vocês esse super comparativo. Quer saber quem levou a melhor? Confira esse vídeo até o final e vamos ao super duelo. Moto G7 Power contra Galaxy M30. Em relação à construção, os dois aparelhos são totalmente em plástico. O Moto G7 Power até tenta enganar, parecendo ser um acabamento aqui na traseira em vidro, mas ele também é de plástico, assim como o Galaxy M20. As laterais, a mesma coisa, uma construção simples, toda em plástico nos dois dispositivos. Na parte frontal a gente tem diferenças. Enquanto o entalhe aqui do M30 é bem pequeno, estilo gotinha, aqui no Moto G7 Power a gente tem um entalhe bem maior. Então a parte frontal acaba sendo mais harmônica aqui no dispositivo da Samsung do que no dispositivo da Motorola. Já o design é algo bem particular. O M30 ele tem tipo um degradê, olha só, ele começa uma cor mais clara aqui e vai escurecendo na parte final. Já o Motorola, ele brilha mais, ele tem uma camada de plástico bem mais brilhante, então fica bem bacana, realça o design do aparelho. Porém, claro, como eu falei, isso vai depender muito do gosto de cada usuário. Olha só, Moto G7 Power e M30. Como ambos têm a mesma construção, eles são em plásticos, nesse quesito eu vou colocar como um empate, porque uns podem preferir esse design aqui do M30 e outros podem preferir o design do Moto G7 Power. Lembrando... Em relação à tela aqui desses dois dispositivos, a gente tem grandes diferenças. Primeiro, aqui no Galaxy M30 nós temos um display de 6.4 polegadas com tecnologia Super AMOLED e resolução de 1080 por 2340 pixels aqui no Samsung. Já no Motorola, a gente tem um display de 6.2 polegadas, um pouco menor, a resolução é menor, 720 por 1520 pixels e a tecnologia é IPS. O brilho, eles são bem equivalentes entre si, deu para usar a céu aberto. É claro que quando o display está muito manchado, pode ser que atrapalhe um pouco, mas que não fica assim comprometida a visualização das coisas quando você está usando a céu aberto, por exemplo, tanto no M30 como também no Moto G7 Power. E aqui nós temos uma densidade de pixels por polegada muito maior, o que dá a vitória ao Galaxy também por conta dos pretos mais profundos da tela Super AMOLED. Então, nesse ponto não tem muito o que falar. A vitória é clara para o smartphone da Samsung. O Galaxy M30 possui uma tela superior à do Moto G7 Power. A única ressalva em relação ao display do Galaxy M30 é o tom de branco. Ele puxa para um tom muito acinzentado, amarelado. Já aqui no Moto G7 Power não. É claro, dá para ajustar isso nas configurações? Dá, mas ainda mesmo assim fica um tom mais amarelado aqui no M30. Em relação ao sistema, a gente tem boas diferenças nos dois smartphones. Aqui no Galaxy M30, ele foi lançado com Android 8.1. No primeiro comparativo que eu fiz com o A30, ele ainda tinha um 8.1, mas agora ele foi atualizado para o 9.0. Então aqui a gente tem a One UI também, a nova interface da Samsung que ficou bem melhor do que a anterior. É o Android 9.0 com patch de segurança de maio. Aqui no Moto G7 Power a gente tem também o Android 9.0 e a interface é praticamente do Android puro. A gente tem quase um Android puro, exceto por algumas personalizações da Motorola. E agora os recursos principais que cada um oferece. Ambos contam com reconhecimento facial e ambos contam com leitor biométrico. A posição do leitor biométrico aqui do Motorola é melhor, fica muito mais fácil o acesso. Já
o M30, o leitor biométrico ficou muito acima, mas o reconhecimento facial é eficiente nos dois smartphones. Os dois dispositivos possuem movimentos e ações por gestos, como estão disponíveis aqui no sistema de cada um, tanto no M30 como também no Motorola. A navegação por gestos ela é bem mais prática aqui no Samsung. Você ativando, você oculta essa barra aqui e você tem todo o acesso por gestos. É bem bacana porque você tem a tela completa disponível. Já no Motorola, você tem a navegação por um toque, então você não oculta completamente essa barra aqui. Diminui o tamanho dela, mas ainda permanece. E não é tão prática e fácil como a navegação por gestos aqui da Samsung. Apenas o Samsung tem a possibilidade de fazer login em sites com a sua biometria. Está disponível aqui nesse dispositivo que é bem interessante. Entretanto, aqui no Moto G7 Power nós temos a TV digital, inclusive TV HD. O M20 não tem esse recurso, apenas o A30 da Samsung tem TV digital também. E no mais, galera, é o Android 9.0, então você pode customizar, você pode instalar os aplicativos do jeito que você achar melhor e deixar o seu Moto G7 Power ou o seu Galaxy M30 da maneira que você preferir. Apesar de eu gostar das duas interfaces, tanto aqui do Android praticamente puro da Motorola, como também do Android totalmente customizado da Samsung, o ponto aqui vai para o Galaxy, porque tem alguns recursos bem práticos no dia a dia. Você não precisa estar instalando aplicativos de terceiros para usar, mas o ponto no quesito sistema, eu vou ficar com o M30. Em relação ao desempenho, a gente tem grandes diferenças no chipset dos dois aparelhos. Enquanto o Samsung tem o Exynon 7904, o chipset Octa aí de 1.8 GHz aliado a 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento com a GPU Mali G71. Aqui no Moto G7 Power nós temos o Snapdragon 632 Octa de 1.8 GHz. Nessa versão aqui, comparável com o M30, ele possui 4 GB de RAM também e 64 GB de armazenamento, sempre com a GPU Adreno 506. E na prática, a diferença entre eles é muito pequena, nada considerável. Quando você vai abrir os aplicativos, ora um piscar de olho mais rápido aqui para o Moto G7 Power, ora um piscar de olho mais rápido aqui para o Galaxy M30. Entretanto, devido à baixa customização do Android aqui da Motorola, praticamente um Android puro, as respostas são um pouco mais rápidas no dia a dia, principalmente em multitarefa. Na hora que você vai de novo no aplicativo, por conta das menores customizações e animações, aqui ele tem um pouco a mais de velocidade, mas nada significativo. Porém, o Galaxy M30 dá um troco em relação ao desempenho gráfico. Os jogos aqui são muito melhores, o gráfico fica muito melhor aqui no M30 do que no Moto G7 Power com a GPU Adreno 506, que já está muito datada, muito velhinha. Então eu gostei bem mais da qualidade gráfica aqui no Galaxy M30. O Asphalt 9, por exemplo, ó, muito melhor no Samsung do que no Motorola. Então, por conta dessa diferença de desempenho gráfico ser mais considerável do que a diferença de desempenho no dia a dia entre eles, aqui mais uma vez a vitória vai para o M30 na minha avaliação. Quesito conectividade, eu tenho algumas ressalvas para fazer aqui nesse duelo entre Moto G7 Power e Galaxy M30. No Wi-Fi, apenas o M30 tem padrão AC, então aqui você pode se conectar em redes 2.4 e redes 5.0 GHz. Então, redes de alta velocidade 5.0 GHz, você aproveita toda a velocidade, como eu já falei em outros comparativos. Por exemplo, aqui eu tenho 120 MB de velocidade, eu só consigo usufruir tudo isso na rede 5.0. Então, aqui no M30 eu consigo usar. O Moto G7 Power não tem, só tem a rede 2.4. Outra ressalva, aqui nós temos Bluetooth 5.0, aqui o 4.2. E qual a diferença? O 5.0 é mais moderno, você pode conectar mais de um dispositivo Bluetooth aqui no Galaxy M30, enquanto no Moto G7 Power não. E essas são as diferenças significativas aqui em conectividade, já que os dois possuem também a opção de espelhar o conteúdo na Smart TV, claro, tem GPS e sem dúvidas a conectividade 4G.
Bateria é um dos pontos fortes desses dois dispositivos, porque tanto o Moto G7 Power como também o M30 possuem uma com 5.000 mAh de capacidade, ou seja, eles estão acima da média aí no segmento. Porém, a gente tem algumas diferenças em relação à autonomia. Primeiro, eu vou falar do carregamento. O tempo total de carregamento é muito parecido, não há diferenças significativas em relação ao tempo total, porque em pouco mais de 2 horas e 10 você tem 100% aqui e você tem 100% aqui no Moto G7 também. Porém, o Moto G7, o Motorola, ele tem picos de carregamento mais rápido. Por exemplo, você tem 5% de bateria, 2% e precisa dar aquela carga para sair. Então, ele consegue chegar a 20% mais rápido, por exemplo. Enquanto esse daqui estava com 20%, esse daqui estava com 11%, 12% mais ou menos. Porém, o tempo total acabou sendo o mesmo. E ambos contam com tecnologia de carregamento rápido e o carregador turbo está aqui no Moto G7 Power e o carregador rápido também está no kit da embalagem do Galaxy M30. E em relação à autonomia, novamente, o Moto G7 Power leva a vantagem. Eu consegui ficar 3 dias longe da tomada. E com o M30, mais ou menos 2 dias e meio. Isso é possível por alguns aspectos. Primeiro, o chipset Snapdragon, a gente já conhece, tem uma eficiência energética melhor do que o chipset Exynos. E segundo, a resolução da tela. Aqui a gente tem uma tela HD que exige menos do smartphone. Aqui a tela Full HD exige mais, apesar de ser Super AMOLED contra IPS, que IPS consome um pouco mais sim. Entretanto, a autonomia do Moto G7 Power é superior, mas o Galaxy M30 não faz feio, ele também tem uma boa autonomia, você vai ficar muito tempo longe da tomada se escolher o Moto G7 Power ou se escolher o M30, mas nesse ponto aqui o aparelho da Motorola se sai. E chegamos finalmente no quesito câmeras e a gente tem grandes diferenças entre esses dois dispositivos. Primeiro, aqui a gente tem apenas um sensor contra 3 sensores na parte traseira do M30. O Motorola possui 12 megapixels com abertura f/2.0, enquanto que o M30 tem 13 megapixels como sensor principal com abertura f/1.9. Ele tem mais 2 sensores, um de telefoto, 5 megapixels f/2.2 e um para wide, para fazer aquela foto que cabe mais gente, que cabe mais coisas aqui na imagem. Também 5 megapixels com abertura f/2.2. Na parte frontal, novas diferenças. Aqui a gente tem um sensor de 8 megapixels com abertura f/2.0 contra um de 16 megapixels com abertura também f/2.0 aqui no M30. Nenhum deles possui flash dedicado, eles usam a própria tela como flash, gente. E antes de mostrar para vocês fotos capturadas com o Moto G7 Power e fotos com o Galaxy M30, vale destacar o seguinte: o Moto G7 Power possui estabilização digital de imagem e ele consegue fazer filmes em 4K aqui com a câmera traseira e também a 1080p a 60 fps. Aqui no M30 não, a gente só consegue fazer filmes em 1080p a 30 fps. Porém, ele tem uma vantagem, como eu já falei, só ele tem o sensor ultra wide e só ele tem um sensor específico para telefoto. Então você consegue fazer o modo retrato aqui de pessoas e também de objetos, de animais ou outras coisas. Aqui no Moto G7 Power não, você só consegue fazer modo retrato de pessoas. Câmera frontal tem sim modo retrato nos dois dispositivos.
Em um resumo geral nessa parte de câmeras, quando você está a céu aberto, quando você está na rua, na praia, eu particularmente preferi quase sempre as selfies do Moto G7 Power, como eu expliquei, por conta do tom de pele. Tecnicamente falando, o M30 fez fotos superiores, sim, com mais nível de detalhe, com maior alcance dinâmico, mas a beleza da imagem, quando você olha aqui, ó, você olha as duas imagens e diz, qual eu vou postar, qual fica melhor na minha rede social? A do Moto G7 Power ficou mais interessante. A câmera traseira também para fotos de pessoas, gente, eu prefiro essa daqui do Moto G7 Power, novamente por conta do tom de pele. A Samsung tem um tom de pele muito amarelado, muito esbranquiçado aqui no M30, tanto câmera traseira como também na câmera frontal. Já quando você vai fazer fotos com baixa iluminação, à noite, dentro de casa, em ambientes fechados, aí o Galaxy M30 ele é superior ao Moto G7 Power em todos os aspectos. Aí não, a gente não entra em questão de tom de pele, não entra em questão de detalhes, não. O M30 vai ser superior. E qual o melhor entre os dois? Nesse comparativo, o Galaxy M30 superou o Moto G7 Power porque ganhou em mais pontos. Primeiro, ele tem um sistema mais completo. Ele também tem desempenho gráfico superior, então a experiência com jogos aqui é melhor. A tela dele é Full HD, então a gente tem mais qualidade de imagem aqui nesse dispositivo. E por último, ele também é mais completo em conectividade, então o Galaxy M30 é superior no conjunto geral ao Moto G7 Power. Então a escolha final vai depender muito das suas prioridades. O preço, Moto G7 Power leva vantagem, ele aparece sim mais barato do que o Galaxy M30, mas como a diferença é pouca, então a escolha final vai depender das suas prioridades. E você, deixa o comentário aí no vídeo, qual a sua escolha, Galaxy M30 ou Moto G7 Power? Grande abraço, esse foi o comparativo de hoje. Não esqueça de colaborar com o nosso trabalho. É muito importante você deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho e, claro, acessa lá o tudemtecnologia.com. Até a próxima. Tchau, tchau.